Muito bem, Bruna Muraro, vamos lá começar aqui mais uma edição, ou melhor, retornando às edições do nosso Breakfast, que é um programa que a gente gosta demais, esse Morning Show que agora ganha uma nova versão, agora em podcast, que você acompanha aqui no canal 102 Play. Tá feliz, Bru? Eu tô feliz principalmente com esse primeiro tema, que é um tema que eu particularmente gosto muito. Então vamos falar, e aí, será que a gente é ET? Será que alguém já viu ET? Vamos conferir esse papo agora muito legal com o Marco Aurélio Leal. Tá começando o Breakfast. Breakfast, o seu morning show. E é isso, olha, vamos começar aqui o nosso Breakfast trazendo um tema para a nossa mesa de café da manhã aqui. Um tema que para muitas pessoas é polêmico, para outras pessoas, isso não existe, para outras pessoas desperta o interesse. Falar sobre ET, sobre ufologia, afinal, estamos ou não acompanhados, Bruna Muraro? Pra mim a gente tá acompanhado, né? Sempre, né? Muita autoestima achar que só tem a gente. Seria muita pretensão Muita da nossa autoestima. parte a gente achar que só nós, né, estamos aqui habitando este grande universo e tudo mais. Mais um cara que estuda sobre isso e hoje veio aqui tomar aquele café da manhã com a gente para bater um papo nessa semana no Breakfast é o Marco Aurélio Leal. Ele que é um especialista nesse assunto. Marcão, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Muito bom falar com você. Aliás, olha, a imagem do Marcão com esse dia ensolarado que tá aqui, ó. Tá um brilho de fundo, assim, parece que o Marco veio do espaço agora também, hein? É isso Todo aí, iluminado. É isso aí, super iluminando aqui o nosso Breakfast, essa primeira edição do podcast Breakfast. Marcão, e aí? Não tem como fugir daquela pergunta básica. Como é que começou esse amor aí por ufologia e tudo mais, cara? Legal, Walter e Bruna, bom dia. Prazer estar aqui. Então, esse fenômeno me chamou muito a atenção já logo na infância, assim, praticamente com 11 anos de idade, quando veio aquelas veiculações tanto no Globo Repórter, né, e também no Fantástico. E eu acho que o que me chamou muita atenção foi o caso Varginha, naquela chamada. Eu tinha só 11 anos na época, né? Sim. E aí aquilo me deu um boom assim, né, na cabeça. Falei, nossa, fiquei muito interessado. Aí se passou alguns anos, né? E aí quando com 16 anos, depois a gente estava voltando de uma partida de futebol, eu não me lembro se era 14, 16, eu tive um avistamento de um objeto triangular no céu aqui na cidade de Sorocaba. E tava com mais dois amigos, inclusive um amigo meu que, né, falou, olha, o que é aquele negócio, né, parado no céu ali? E aí a gente olhou, era um objeto em formato triangular, em cada ponta desse objeto tinha uma luzinha, Sim. E ele girava, né, sentido horário, e sem fazer nenhum barulho, só que tava bem longe, e aí ele disparou numa velocidade que eu não consigo... Você piscou e daí desapareceu. Exatamente. Esse formato que você tá falando é semelhante com esse vídeo recente que vazou lá dos Estados Unidos de 2019, se eu não me engano? Porque eram uns pontinhos triângulos verdes. Você chegou a ver esse vídeo, Val? Vi. Aliás, quebra um paradigma, né? O pessoal sempre acha disco voador é redondo, porque até o nome é disco, né? É, então. Voador e tal, né? Mas Marco aí já... é triangular a coisa, velho. Tem vários formatos, né, que são avistados aí na casuística ufológica mundial. E esse bem que você bem citou, né, é uma filmagem que foi feita pela Marinha norte-americana e que foi liberado aí e foi entregue a um documentarista, o Jeremy Corbell, lá dos Estados Unidos, né, e que ele está colocando à tona aí algumas imagens que foram feitas, inclusive, pelo navio, né, da Marinha Americana e que está estudando esses fenômenos, né? Então o assunto ele é um assunto bem assim polêmico e um assunto bem vasto também, né? Agora, você falou que tinha quantos anos? Eu tinha 11 anos quando eu vi a chamada do Fantástico e 14 anos quando eu tive o primeiro avistamento. E aí, cara, quando com 14 anos e você, aquela coisa já tinha te chamado a atenção há 3 anos, já com 11, como é que é isso para quem viu? Eu nunca vi, né? Mas como é que é isso para um garoto de 14 anos e tal? Você entrou em aquele estado de êxtase, pô, que legal, olha lá, pô, tamo vendo tal, ou deu uma dor de barriga, falou, cara, e agora, bicho, se baixar aqui, que nós vamos fazer? Como é que é? Qual foi a sensação que você teve, cara? Então, no momento, eu remeti às reportagens que eu tinha assistido, né? Eu falei, nossa, esse fenômeno realmente ele é real, né?
E aí eu me lembro que até à noite tive dificuldade de dormir pensando muito no assunto naquela época, né, com a ausência ainda de internet, tava bem no início, e aí eu lembro que eu fui nas bancas procurar e eu achei a revista UFO, que era uma revista, É a principal referência, revista, né? é a principal, e ela é a publicação mais antiga do mundo, né? Sim. Na questão ufológica. Então, aí eu comecei a ler e buscar sobre o assunto, e isso praticamente mudou minha vida, assim, né? E eu peguei uma curiosidade tão grande, resolvi montar um grupo de pesquisa em Sorocaba, no qual a gente ia averiguar alguns casos ufológicos que aconteciam na nossa região, para tentar entender, né, e explicar, né, esses casos, né? E a nossa casuística ufológica de Sorocaba, região, ela é muito grande também, né? Aí começou a acontecer outras questões de pesquisas, aí eu fui convidado para ser consultor da revista UFO, depois da Comissão Brasileira de Ufólogos, e aí praticamente 20 anos nessa questão da ufologia, né? Então a gente viaja praticamente o Brasil inteiro pesquisando, e aí acabou surgindo alguns outros trabalhos envolvendo o audiovisual mesmo nessa questão ufológica, né? Produzindo documentários, séries, reportagens de TV, né, relacionadas ao tema, que é muito interessante. Não, porque até quem não acredita, gente que diz que eu não acredito de jeito nenhum, se interessa pelo tema porque quer saber onde que a evidência tá. E o que eu fico muito curiosa é porque, assim, brasileiro é um povo muito fofoqueiro. Tem lá até a piada que tá rodando lá da edificar. Todo mundo se edifica fazendo uma fofoca. Como que consegue guardar tanto segredo? Porque você para pra pesquisar, você vê, 2 pessoas falaram, 500 mil viram, mas 2 falam porque tem medo. Por que você, como estudioso, por que gera esse medo? Então, eu acho que é justamente devido à chacota, né? A maioria das pessoas, eu acho que tem vergonha de falar. Por exemplo, nos eventos de ufologia, né, vão, assim, os eventos próprios da revista UFO, né, que eles organizam, vai muita gente. E a gente percebe que até as pessoas que estão, né, no público, na plateia, depois eles procuram, às vezes, os ufólogos, eles não querem, inclusive, dar seus depoimentos, assim, na frente de outras pessoas, porque tem um medo justamente dessa chacota, né? Que é o que a gente percebe, o feeling, né? E outras pessoas não querem realmente se expor, né? Tem medo também, né, do assunto. E, infelizmente, esse caso no Brasil, a questão ufológica, ele é muito levado na chacota, né? A gente lembra lá do caso Varginha, teve o Cacete Planeta depois. Sim, que verdade. Fez muita piada, né? Fez muita piada. E também eu acredito que seja uma parte também da questão do acobertamento assim, do governo mesmo, para ridicularizar alguns casos que se tornaram de proporção muito grande. Agora, vamos lá. Você já deu a deixa que eu estava esperando agora. Vai, meu filho. Você é um cara que se aprofundou principalmente nessa questão de Varginha, né? Você foi convidado várias vezes para debater sobre esse tema aqui no Brasil, fora do país também, né? Como uma referência. Existem mesmo evidências que dão a entender que isso realmente foi, de certa forma, meio abafado, meio acobertado para evitar, sei lá, um pânico, um surto coletivo. Exatamente, das pessoas aí, para o pessoal não ficasse meio desesperado. E agora? Eles estão aqui, o que faremos? Tal? Como é que é, cara? Sim, o caso Varginha, ele é um caso, assim, impressionante, assim, né? A gente não teria provas evidenciais de que da nave, né? O pedaço da nave ou a criatura. Mas a gente tem depoimentos, muitos depoimentos de militares que se envolveram numa missão no sul de Minas Gerais, né? Inclusive, que colaboraram com os ufólogos da época, que investigavam o caso e tiveram a coragem na época de gravar esses depoimentos em vídeos, fazendo um acordo com esses ufólogos que, se, por exemplo, qualquer coisa que acontecesse com eles ou com a família deles, eles poderiam tornar esse vídeo público. Na época estava o Fantástico, aquela repercussão, né, nacional, e eles justamente resolveram gravar esses depoimentos, colaborar com os ufólogos, devido à pressão que eles estavam tendo lá na Escola de Sargento das Armas, que foi a instituição militar que foi envolvida, né, nesse caso de Varginha. Então, o caso Varginha, ele é um caso muito complexo, né, um quebra-cabeça muito grande. A gente fala que a gente sabe hoje em dia
cerca de 35% a 40% de tudo que aconteceu no caso, e a maioria dessas informações é devido aos depoimentos tanto de pessoas civis que se envolveram na época com os fatos e também militares, né? Então esses militares eles comentam justamente dessa operação, que houve algumas capturas, né, em Varginha no dia 20 de janeiro de 96, na parte da manhã. Houve uma ligação para o Corpo de Bombeiros da população que estava no bairro Jardim Andere, lá em Varginha, reportando um animal estranho numa mata que tem lá em Varginha, né? Sim. E o pessoal começou, inclusive algumas crianças na época começaram a atacar pedra, só que eles não tinham a visão totalmente do que era aquele bicho, né? Então foi acionado o Corpo de Bombeiros se dirigiu para o local. E aí eles foram, porque geralmente quem vai fazer essas questões, né, de captura de animais e peçonhentos e tal, é o bombeiro. Então eles pegaram lá toda a questão, né, do equipamento deles e foram lá para essa mata em Varginha. Procuraram, acharam realmente essa criatura, capturaram. E logo eles meio que tentaram abafar, porque naqueles dias tinha uma população muito assim do bairro ali olhando, né? Todo mundo sai de casa pra olhar, né? Pra ficar vendo o que é aquilo, né, e tal. Tá rolando. E eles fizeram, inclusive, segundo uma testemunha civil que estava no momento que a gente conversou o ano passado, ele comenta que a maioria da população começou a descer essa rua sentido essa mata, e o bombeiro, né, ele parou com o caminhão-pipa de uma certa maneira que as pessoas não conseguiam ver do outro lado, a ação, né, deles. A ação, e outros bombeiros fizeram tipo um cordão humano para que as pessoas não pudessem passar. E aí ele comenta que ele viu quando um bombeiro que estava no outro lado, assim, na mata, entregou para o rapaz que estava em cima, o bombeiro que estava em cima, um saco com alguma coisa, uma rede com alguma coisa enrolada, e ele rápido colocou para baixo, assim, né? Teria colocado numa caixa, e dali eles saíram dali da localidade. E logo ali próximo eles se encontraram com o exército, o caminhão do exército que já estava na cidade de Varginha fazendo ali, né, circulando. E aí eles entregaram esse material biológico que a gente fala, né, que foi capturado para o exército. E o exército, na manhã do dia 20 de janeiro, já teria levado para a Escola de Sargento das Armas em Três Corações. Aí beleza, aí isso, né, foi o caso ali da parte da manhã. E aí como explodiu o caso Varginha mesmo, foi devido, né, nesse mesmo dia 20, a partir das 15h30, as 3 meninas, né, que ficaram bem conhecidas, a Liliane Silva, Valquíria Silva e Kátia Xavier, elas estavam descendo, voltando de um trabalho, estavam passando rente a um terreno baldio. E aí elas avistaram uma criatura, no qual elas descrevem, né, que ela estava agachada, com a mão entre as pernas, olhando para o muro. E daí a Liliane estava um pouquinho mais à frente, elas estavam com umas sacolas na mão. A Liliane fala, gente, olha ali. E daí na hora que ela fala, gente, olha ali, para as duas meninas, as moças, elas olharam. Essa criatura, ela pega e vira o rosto, né? E aí quando elas puderam perceber, elas entraram em choque no momento, porque era uma criatura... Sim, nunca vi isso antes. Nunca vi, Caramba. E tanto que elas nunca mencionaram a palavra ET. Elas achavam que era um demônio, né, no momento ali, porque no momento que essa criatura vira, a característica física dela era, né, uma cabeça muito grande, de pele marrom, um óleo muito, como se fosse, né, uma graxa, uma vaselina no corpo inteiro, com as veias saltadas, os olhos meio que bem grandes, vermelhos, também um pouco esbugalhado para orientais, né, um rasguinho de boca. E foi muito interessante que a Kátia, que era a moça mais velha na época, porque as 3 irmãs, eram 2 irmãs e a Kátia. As 2 irmãs tinham 14, 16 anos na época, e a Kátia 21. E a Kátia olha para essa criatura, fica extasiada, as 2 correm, voltam, pegam ela. E aí ela sai correndo. Olhando, não conseguia se mexer. Caramba, eu acho que ia acontecer isso comigo. E ela fala que a expressão que ela fala que quando essa criatura olhou bem nos olhos dela, ela olhou assim, ela falou que era uma expressão que estivesse passando, que ela estava sofrendo ou precisava de uma ajuda e tal. Imagina, tá lá no planeta dele suave, quando vê tá aqui na Terra. Eu ia ficar desesperada também se fosse um bicho.
E o caso Varginha, ele assim, ele começou nessa questão do avistamento, né? Divulgou-se na mídia sobre a questão do avistamento dessas 3 meninas. E aí o ufólogo Birajara Franco Rodrigues, que morava em Varginha na época, uma pessoa de intelecto muito grande, né? Uma pessoa muito respeitada em Varginha, ele começou a investigar o caso e descobriu muitas coisas na época. Teve ajuda de outros ufólogos também que foram, né, na época, Vitório Pacatini, Claudio Covo, Marco Petit e vários outros ufólogos que estiveram para ajudar. E aí eles conseguiram montar meio que um cronograma de como que teria acontecido o caso. Então, na verdade, teria acontecido uma queda uma semana antes de um objeto numa fazenda chamada Fazenda Maiolini, que fica um pouco distante ali da onde essas criaturas foram aparecer mesmo, né? E esses destroços, né, desse objeto, eles foram capturados ali pelo próprio Exército e foram levados para São José dos Campos, no CTA em São José dos Campos na época. Numa região, um determinado local dentro do CTA, onde eles fazem perícia de destroços aéreos. E esse material ele ficou isolado, né, num local mais especial. E aí a USAF, a Força Aérea Americana, eles vieram para cá, então eles se envolveram, né, nessa questão também aqui. E possivelmente a gente acredita que eles levaram a maioria Então tudo que aconteceu acabou sendo levado para os Estados Unidos, isso, basicamente. Basicamente, a gente acredita que sim. Se ficou no Brasil, ficou assim um fragmento metálico do objeto ou amostra de tecido, né? Porque foram vários cientistas na época também, médicos chamados de várias especialidades para atuar na autópsia. Não, e foi de dia que elas viram isso? Foram às 15h30. Meu, muito claro, né? Porque não é à noite, não tem é... chance de gerar uma confusão, né? A pessoa tá à noite numa mata, viu um bicho correndo, podia confundir. Não, e 3 meninas estavam lá, tal, não era de madrugada, não é alguém que de repente tava bebaço e viu lá alguma coisa e falou, nossa, viajou. Não, né? Três meninas. E falando tal. nisso mesmo, Marco, tem várias coisas que você... Porque assim, as pessoas que entram em contato com ufólogos começam a querer tirar dúvida. Já teve gente que mandou uns negócios bizarros pra você explicou, desculpa, nossa, mas direto, não é. Isso aí não é nada. Todo dia, hoje em dia, porque essa tecnologia, né, celulares, o pessoal manda muita imagem. Sua câmera tá suja, amigo. Ou o pessoal, às vezes, a Starlink, né, que foi esses satélites, o pessoal tava confundindo demais, mandando, você escuta até nos vídeos, gente, olha isso, é o fim do mundo e tal. Né, o pessoal fica muito em êxtase no momento, mas se tratam de satélites, tem muito engano, né? E tem muitas imagens que não tem como a gente avaliar, porque às vezes é um pontinho, o céu, né, ao fundo preto, e então não tem como você dizer, e às vezes você vai explicar para a pessoa que aquilo também não tem nada a ver com OVNI e tal, a pessoa acaba ficando bravo com você, tipo, comigo, mas você não é ufólogo? Você não sabe de nada, meu. Isso daí era... Agora, o Marcão, você estava falando aí no caso de Varginha, naquele momento do bombeiro. Vamos pegar nesse recorte aí. E você fala, né, que eles passaram para uma outra pessoa e isso depois foi levado para o exército e tudo mais. Foi capturado vivo? Foi. Estava vivo naquele momento? Como é que foi? E depois disso daí também, como a Bruna citou aqui, já foi encaminhado para os Estados Unidos, tal, por causa de questões de NASA e tudo mais, tal. Porque é uma referência, talvez por causa da questão do programa espacial e tudo mais. Então estavam vivos. Estavam vivos. Os dois. Isso, os dois foram capturados. A gente tem certeza, assim, que foram 2, no mínimo, capturados. Mas segundo as pesquisas e tal, depois o Nino, eles contam, inclusive os ufólogos da época, de 5 seres, mais ou menos. Um chegou até a falar 7 seres, né? Mas eram 5, assim, mas com certeza 2. E daí o que aconteceu? Teve o depoimento dessas meninas, depois teve outras pessoas que se envolveram que ficaram com medo de vir a público dizer. E elas eram, na verdade, elas meio que caíram de paraquedas, porque elas foram relatar aquilo que elas tinham visto. Em nenhum momento elas usaram a expressão ET. Falaram, mamãe, a gente viu um diabo, um demônio, né? E aí quando elas saíram correndo, chegaram
próximo ali a casa delas, a mãe comenta, a dona Luísa, que já estava com aquele sentimento, aquele pressentimento de mãe. Alguma coisa estranha com minhas filhas, estão demorando muito. E aí quando elas viram a esquina, estavam chorando, uma quase... Mamãe, a gente viu o demônio. E a mãe não entenderam nada, né? Perguntou pra Kátia, que a Kátia era mais velha, era responsável pelas meninas. Eu quero ir lá ver esse negócio. Não, eu não vou voltar lá. Não, você vai voltar lá, que você estava responsável pelas minhas. Eu quero ver o que elas viram, que elas estão tão apavoradas. Uma chegou no colo, né? Tiveram que dar água com açúcar e tal. Ela foi lá, no momento que ela chegou no terreno baldio, ela não viu nada, né? E a Kátia, inclusive, ficou no carro, só apontou, vai lá, eu não vou lá. E aí a dona Luísa comenta que na hora que ela chega no local, ela sente um cheiro, não tem nada, tem como se fosse uma pegada, né, estranha. Pequena? Pequena até, assim, bifurcada, né, de um pé bifurcado. E tipo assim, como se tivesse o mato meio amassado mesmo ali no terreno baldio. E um cheiro muito forte de amoníaco, né, um cheiro assim que ela disse que ficou durante 3 semanas aquilo, né, no nariz ela não dela. viu, mas ela sentiu. Ela sentiu o cheiro. E teve muito mais coisa depois do enredo do caso Varginha, que foram investigados, que levou a concluir-se que realmente as meninas viram alguma coisa muito estranha, né? E houve depois, nesse mesmo dia 20, por volta das 19 horas, um pouco antes, a polícia de Varginha, a polícia especial, que era o P2, né? Eles estavam já de prontidão, né? Rondando aquela região, aquela mata, e quando foi na noite, possivelmente há um relato, inclusive, de um informante da polícia, de que o cabo Eric Lopes e o Marco Elixerese, que era um soldado que estavam trabalhando na época, inclusive com uma viatura descaracterizada, né, que eles eram serviço reservado, a criatura estava com o carro, uma delas teria passado na frente do carro, e aí ela se abrigou numa construção, porque na época, se você vê Varginha, até hoje ainda é uma cidade até hoje grande, mas na época é uma cidade pequena, bem no interior, né? As pessoas começaram a conhecer Varginha depois de tudo isso, né? Ficou conhecido mesmo Varginha, né, como a terra do ET, né? Sim. Inclusive conversando com o pessoal lá, tem alguns varginhenses que ficam até bravos. Não tem um que você encontra hoje, você fala, quando você é? Sou de Varginha. A terra do ET. E eles vivem de um turismo disso também, né? Porque as pessoas vão visitar a cidade em busca de informações, isso, agora essa de nova vivências. gestão da prefeitura, eles estão bem, essa nova gestão estão bem empenhados usa a favor. A usar a favor, né? E daí eu me lembro também que, por exemplo, esse bombeiro, esse pessoal, aí esse policial, a criatura teria passado na frente do carro, abrigado numa construção, ele foi rapidamente, teria capturado essa criatura, e aí foi pedido para ele levar para um hospital da cidade, mas inicialmente ele disse que teria ligado para um médico amigo, teria levado essa criatura para um posto de saúde, e daí o médico teria visto no carro, falou, isso aqui não é... Que eles não sabiam o que era, né? É um bicho muito estranho, meio homem, meio bicho, tinha 3 protuberâncias na face, na caixa craniana, né? E aí falou, não, isso aqui, não quero saber disso aqui, né? Esse médico teria falado. Aí eles levaram para o hospital regional. Só que, assim, aí eles entregaram lá, o exército já isolou uma parte desse hospital regional no centro da cidade. Nós temos hoje... Porque não seria um paciente comum, né? Sim. Um paciente diferente. Então, e foi tudo sigiloso, eles não queriam deixar, por exemplo, a gente tem testemunhas dos próprios hospitais que hoje já estavam com muito medo de falar até esse tempo atrás, até 2 anos atrás. Alguns deles já entraram hoje estão aposentados, né? E aí eles comentaram, nessa última vez que eu estive lá em Varginha, o mês passado, comentaram sobre essa situação que houve na época lá do isolamento, que eles fecharam o necrotério, o exército, o cheiro também muito forte de amoníaco que bate com o das meninas, né? E aí esse policial, infelizmente, 27 dias depois desse acontecimento, ele veio a falecer, né? Sempre no time errado, gente. Por que não vive um pouco mais? Então, diz que ele teve ele pegou uma contaminação, dizem, através da criatura. Também? Porque a gente entrevistou o médico dele, o médico Cesário, ele falou que ele achou um caso muito atípico, porque ele deu entrada como uma pneumonia, inicialmente. Eles ministraram os melhores antibióticos intravenal no Marco. Ele piorou, ele falou que nunca viu isso, os antibióticos eles estavam imunes, né, a essa bactéria,
que estava no corpo do Marco. E depois, para encobrir esses fatos, né, eles falam que o Marco Lixeres, ele teria, alguns dias antes, ele fazer um abscesso, a retirada de um pelo encravado na axila esquerda, e aí ele teria, o médico não teria esterilizado os instrumentos. Morte besta ainda, coitado. E aí ele teria se contaminado, né? Isso que eles fizeram para encobrir. As versões. Sim. Porque, imagina morrer de pelo encravado. E outra coisa, a gente aí começa a entrar numa seara, né, Marco, que é essa coisa da teoria da conspiração, né? Que aí as pessoas podem ter um monte de versões e tudo mais, né? Então você vê que coisa doida, como a Bruna falou. Pô, não podia, né, acontecer Quem assim, sabe um cara morre. que tinha um monte de informação, acontece um negócio desse, que a gente não sabe por que também. E aí a gente vai caminhando com esse assunto, que a gente pode passar horas aqui conversando, Nossa, né? dias, né? Dias, exatamente. Mas se a gente começar a pensar, por exemplo, uma pergunta que eu sempre me fiz, né? Sim. Por que o homem não pisou mais na Lua? Então, é incógnita. Será que não pisou mais a gente, né? Ou a gente não sabe, Não sabe, né? né? Ou alguém pisou e não voltou mais também. Como é que foi? E Marco, nessas experiências Ah. mesmo que você contou, você deu algumas descrições e que são descrições que se encaixam. Desde quando a gente é criança, vai desenhar um ET, faz naquele formato com a cabeça Sim. grande. Existem variações, tem relatos. Porque eu assisti uma entrevista sua uma vez, há vários anos atrás, que você estava falando sobre belezas perfeitas. Sim. Conta sobre isso, porque eu lembro vagamente de que, assim, nem sempre é nesse formato que a gente imagina. Exatamente, eu ia até perguntar isso pro Marco também, porque assim, criou-se essa figura, né, daquele ser cabeção, olhão, boquinha, tal, não sei o quê, mas muito mais pela indústria cinematográfica, né, que a gente teve toda essa influência que alguém também tirou de algum lugar isso daí, né, ou exatamente. né, ou tomou alguma coisa muito louca para pensar num negócio desse, teve algum embasamento. Como são as variações? Mas essas variações, cara, dá pra chegar nesse ponto da gente achar que tem gente igual a inúmeras. gente aí rodando aí? Com certeza, tem muitos casos ufológicos, inclusive, que descrevem aqui no Brasil esses seres, não sendo os seres que é o famoso Grey, né? O cabeçudo, com os olhos Aham. o cinzento, com os olhos grandes. Existem seres que são praticamente nós. Inclusive bonitos, assim. A gente até estava comentando outro dia, o pessoal comentando, seres pleidianos, loiros, olhos azuis, tipo Thor, assim, sabe? Certeza Bonito. que lá na Austrália tem um monte de ET. Certeza. 500 Thors tem como tá lá. Não, e certeza que a gente já conheceu alguém também. Que você falou, não é possível, não bateu o santo, mas que não era do meu Às planeta. vezes não bateu né, a energia velho? mesmo, Não era né? do meu planeta, acho, Estruturas né? diferentes. Então existe assim uma tipologia, inclusive o pesquisador Tiago Tiquete, ele escreveu um livro, né, sobre a tipologia dos seres, que são a catalogação de seres que foram avistados no mundo, e aí ali ele tem o retrato falado da maioria, então tem que diversos. legal. Os Greys, eles ficaram muito conhecidos, todo mundo vê, né, o ETzinho Grey, porque ele realmente ele era responsável pela questão das abduções. Mais na fácil de época. desenhar também, né? Isso, também. Tipo, na desenhar fase- é mais fácil. Vamos formalizar isso aqui no... Que é esse aí que você tá na sua camiseta. Esse aqui. É o Esse aí, tradiça, é o né? padrão. Tradicional, É o padrão. Tá. E aí Entendi. eles seriam, na verdade, assim, eles trabalhariam com Aham. outros seres mais evoluídos que seriam já com uma aparência igual à nossa. Só que seres muito mais evoluídos, né? Esses seres, inclusive, que são descritos como angelicais e tal. E não somente seres da tipologia de Grey, né, humanoides. Também temos a insetoides, que parece ser muito louco. Aí, ó, os insetos que tem lá no meu condomínio, que eu falo pra Louva a você. Deus. Caramba, olha. Tem uns lá que eu não sei qual Entendeu? é. E aí eles falam, né, de várias tipologias, porque inclusive foi baseado num pesquisador, né, o David Jacobs, que ele fez mais de 500 regressões, mais de 1.000 regressões em pessoas que se diziam terem tido experiência com esses seres. Então ele começou a retratar a tipologia desses seres também devido a essas pessoas contando, né? Então eles falam que os insetoides, que são seres maiores, grandes, inclusive alguns parecidos com louva-a-Deus, que seriam seres evoluídos, que também seriam esses seres de outros locais que a gente desconhece, né? É por isso E que você nunca para de estudar, né? Porque... E fora muitos outros, daí o pessoal comenta de reptilianos, né, seres lagartos, em alguns outros casos. Tem seres que é o famoso cíclope, que é aquele de um olho Aham, só, Sim. né?
teve um caso famoso que aconteceu, o Sagrado Família, em Belo Horizonte, também, que algumas crianças observaram esse ser também, né, que vindo de uma nave também que desceu. Então a gente sempre percebe que em volta dessa tipologia há uma tecnologia que eles detêm que é muito assim, escasso ainda aos nossos olhos, né? E é uma coisa que interessa muito, acredito, às Forças Armadas, porque eles acobertam esse caso, né, esses casos. Eles, eu acredito que teve muitos casos aí, por exemplo, o caso Varginha, a Operação Prato, que foi tentado, eles tentaram fazer um acobertamento, fizeram um acobertamento. A Operação Prato foi antes de Varginha, né? Foi uma operação militar que aconteceu na Ilha de Colares, lá no Pará, na Amazônia, né, paraense, e aí também foram vários objetos que começaram a aparecer lá na região, voando baixo, e aí eles emitiam um feixe de luz que atacava as pessoas, sugava, eles acreditam que sangue e algumas outras questões também de pesquisa, né, nessas testemunhas, e na época, né, devido ao pessoal, população ribeirinha, tudo, eles denominavam como chupa-chupa, que ficou o fenômeno chupa-chupa. E aí chegou ao conhecimento da aeronáutica, e a aeronáutica resolveu estabelecer iniciar uma operação, eles chamaram de Operação Prato, que iniciou em setembro de 77 e foi até dezembro. E aí, em dezembro, a aeronáutica brasileira mesmo pediu para esses militares se retirarem de lá, porque eles já estavam... Quando eles chegaram na ilha, eles achavam que era uma histeria coletiva, porque, inclusive, muitas pessoas que estavam vivenciando esses fatos na época começou a ir embora da cidade. Muitas pessoas católicas, Eu não vou ficar aqui, não. E muita gente foi embora de lá. E, teve uma época que ficou, diz que 700 habitantes na ilha, né? E aí eles foram lá, diz que nas 2 primeiras semanas nada de aparecer. Eles só foram entrevistando as pessoas, o que elas teriam visto, o que tinha acontecido, as pessoas atacadas por essa luz. E aí na terceira semana os OVNIs começaram a aparecer e eles começaram a ver e a registrar. Então eles registraram mais de 500 fotos na época, com o Super 8, né? E tem 16 horas de filmagem. E chama Operação Prato por quê? É por causa dessa operação que os objetos... Pareciam pratos. Tipo circulares, né? Voltados. Entendi. Cara, agora... E qual o ponto que a gente tem, porque você acabou de citar essa questão das pessoas muito religiosas fugindo e tal... Tem um momento de choque, de colisão aí com essa questão de ufologia, com crença, com religião, com salada, ser do né? mal, como as meninas e tal. Como é que vocês, ufólogos, vão separando essas coisas e ajudando as pessoas a tentar separar também dentro da linha de pensamento delas, difícil. Não, boa pergunta. Nossa, essa é difícil, porque tem muita gente que é fanático, né? Tem aquele fanatismo, né? E, por exemplo, para muitos, esses fenômenos, inclusive, que elas mesmas vivenciaram, são fatos demoníacos. Então eles acreditam que é alguma força do mal que se utiliza daquela tecnologia e se transforma holograficamente para passar para o ser humano, que seriam extraterrestres, né? Então tem muito uma religião que fala muito disso, e é difícil você conseguir, às vezes, falar, a pessoa tem que ter a cabeça aberta, né? Sim. Então a gente, por exemplo, pega a característica do relato dessas pessoas e tenta separar, por exemplo, ver as características, a gente começa a comparar com outros casos ufológicos no mundo. Sim. E aí a gente fala, não, esse aqui tem perfil ufológico, realmente. Esse bate com as informações que eu já conheço. Ou que já aconteceu em tal local e tal. Até então... pelos depoimentos, né? Pra você diferenciar alguma pessoa que tá... Porque tem gente que também quer surfar na onda, não tem? Muitos. Eu quero viralizar porque eu encontrei um ET, levei lá pra minha casa. Deve rolar isso, né? Questões... Esse assunto, como está muito em alta, né? Teve pessoal aí, até canal de YouTube, que fala muita besteira, inventam muita coisa para views, né? A polemizar. A gente fala que nossa pesquisa de campo, ela é mais pé no chão, busca mais evidências, né? O que seriam essas evidências? Às vezes o OVNI pousa, ele deixa o mato chamuscado e a gente recolhe o material, leva para análise em laboratório para ver qual que é a composição ali que se deixou radiação, não deixou radiação. Então é um trabalho mais pautado na pesquisa
pesquisa de evidências, né? Agora, existem um mundo hoje na internet que assim, diversas canais que colocam polêmica, né, no assunto para ganhar views, né? Foi o caso de Magé. Que lembra? Que não sei se vocês lembram, acho que... Como é? Eu não lembro desse caso. Esse caso foi um caso que aconteceu recente, no Rio de Janeiro teria caído um disco voador numa instalação militar na Embel. E teve uns amigos que estiveram investigando lá seriamente, mas existiram muitas outras pessoas que começaram a inventar tanta coisa. E aí o pessoal pegava vídeo, gravava coisas que não tinham nada a ver e desvirtuava. E daí então, quem tem um pé atrás fica com mais pé atrás fica ainda, muito né? mais, aí ridiculariza, Sim. né? A coisa, o ponto sério, que é a ufologia, assim, essa parte séria, nossa, viraliza e mistura, e as pessoas acabam confundindo, achando que é tudo farinha do mesmo saco. Você fala das naves, essa coisa toda, tal. Mas, obviamente, o estúdio de vocês é muito mais aprofundado, vocês vão muito além. E aí eu não vou falar, obviamente, o local aqui, nada, e nem vou revelar o nome da pessoa, mas alguém realmente me falou essa história que eu vou contar aqui, e daí você me fala se esse tipo de situação acontece. Eu vou querer saber depois quem é. Sim. Você conhece. Ah, tá. O que acontece? Uma pessoa que entrou no supermercado, sempre ia no mesmo supermercado, aqui na cidade. Sim. E comentou que várias vezes via um senhor de chapéu. Sim. Dentro do supermercado. Fazendo compra, normal. E várias vezes viu aquele mesmo senhor com aquelas características lá no chapéu. E aí, uma vez ele falou, putz, vou atrás desse homem, né? Porque via tanto ele lá, coincidência, né? O cara tava num corner ali de um dos corredores. A hora que ele chegou perto, olhou, passou, sumiu o cara. Nossa. Aí, perguntando para uma pessoa funcionária, né? Essa pessoa teria dito para ele, falou, é a pessoa de chapéu? Falou, viu? Um senhor de chapéu? Várias pessoas já viram ele aí. Ah, que contaram pra ela isso. Mas ela não via. Ela não viu. Mas várias pessoas tinham feito a mesma pergunta para ela. Que fita. Pergunta que eu faço para você. Existe alguma coisa assim, porque daí, né, essa pessoa começou a pesquisar um monte de coisa e tal, né? E aí algumas pessoas citam a questão do portal, né? Sim. Que tem o portal, aí já não é nem a questão da nave espacial tal, né? Aí portal é mais legal. E vocês estudam essa questão dos portais também? E isso tem evidências também nisso, Marcão? Então, assim, evidência diretamente, tem muitos pesquisadores na linha, né, de portais que pesquisam, diz que isso é possível. Nesse caso, eu acho que seria um caso mais espiritual, né, de a pessoa avistar um espírito, ou a pessoa tem... várias pessoas avistaram e ele não? Foi isso? Não, ele viu e outras pessoas também falaram com essa pessoa, né, ali, uma colaboradora ali, falou, outras pessoas já vieram falar desse senhor de chapéu aí, mas ela falou que ela nunca tinha visto, tá, mas deve estar andando por aí. Eu acredito que seja a parte mais espiritual, e daí a parte de espíritos, né? Tem as pessoas que têm a mediunidade avançada. Os temas se misturam muito, né? Elas se misturam muito, É por isso que eu falei, há um choque, não tem como, E né? Marco, antes da gente começar a bater esse papo aqui, a gente tava conversando aqui no estúdio e eu e o Rômulo, a gente tava conversando sobre a série Arquivo X. Sim. Você recomenda essa série? Porque assim, eu gosto muito, eu assisti todos os episódios, mas você como alguém que conhece do assunto, as coisas que eles mostram lá são possíveis ou é muita ficção? Porque, não sei se você assistiu, Walter, Arquivo X, mas tem os personagens principais que são o Mulder e a Scully, e um é muito crente de que existe e a outra é muito cética. E ao longo da série vão acontecendo coisas, e tem essa mistura também com religião, e vão descobrindo pra ela até perder o ceticismo dela, né? Sim, eu acredito muito do que eles retratam no Arquivo X é o que realmente, muito das coisas que acontecem mesmo pelos bastidores, né? Nos bastidores, e a gente não fica muito sabendo. É óbvio que a ação cinematográfica, ela também dá uma aumentada, né? Sim. Daquela questão, mas eu acho que ali 80% de tudo do Arquivo 80 X é um bom número, hein? É muito bom, viu? Eu acho que é baseado muito, inclusive, em relatos, né? Em casos ufológicos que já ocorreram no passado, e onde eles retratam ali. E fala muito do seria, governo, né? também, né? Dessa relação que você citou pra gente aqui. Sim. Os dois eles são do FBI, é isso? Eles são, acho que é do FBI. Acho que é do Por FBI. incrível que pareça, eu assisti acho que pouco, sabia? O Arquivo
X. Eu assisti outras séries, outros filmes, mas o Arquivo X mesmo, acho que eu assisti, na época, a primeira temporada, que foi... Eu assisti um filme, que Sim, foi lá... tem o filme também, verdade. O filme, mas eu não cheguei a acompanhar muito, mas eu me lembro do que eu vi, bate muito com essas conspirações, essas histórias que a gente pesquisa, né? Inclusive porque a gente tem, no meio da ufologia, existem agentes que depois entram na reserva e começam a comentar muito das coisas do qual eles vivenciaram, né? Nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Ela comenta que teria descido um dia ela estava preparando para dormir, estava dormindo, era por volta assim de umas 5 da manhã, ela escutou como se fosse um freio de um carro, e era esse hospital, né? Era um sanatório na época também, uma parte sanatório, outra parte era mesmo hospital. E aí ela achou que era internação, porque chegava o pessoal lá, né, direto. Sim, fazia barulho de madrugada. Isso, aí ela desceu, foi atender a pessoa, ela falou que era uma moça muito bonita, de seus 30 e poucos anos, ela tava com um guarda-pó, com um lenço assim, e com uma garrafa que ela falou que ela não sabe descrever, a garrafa linda na mão, e falou e fez assim pra ela, falou, vem Breakfast, o seu morning show.